Deus, nós queremos te louvar, Deus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de estarmos reunidos neste local, em Teu nome. O nome que é sobre todo nome, Senhor. Eu quero colocar, Deus, as nossas vidas, o nosso coração diante do Teu altar, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo com poder e com autoridade. Obrigado, Deus. Ser com cada vida, ser com cada coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 27, no verso 1, de 1 a 3. Todos acharam? Amém? Isaías 27, de 1 a 3, assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá ao Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de dia nem de noite. Eu cuidarei dela. Amém? Eu cuidarei dela. Última parte do verso de número 3. Deus, de uma maneira muito especial, falou ao meu coração neste texto há uma semana atrás. Eu tive a oportunidade de ministrar na quinta-feira passada, na nossa reunião da tarde. E eu lembro que quando eu peguei esse texto, eu falei: Deus, é um texto, você lê, parece que você está lendo Apocalipse. E aí Deus falou muito ao meu coração. E aí Deus foi falando ao meu coração, e a gente tinha um grupo pequeno aqui, a gente começou a ministrar esse texto. E eu falei: Deus, eu preciso falar para outras pessoas também. Eu sei que Deus, Ele cuida da sua vida. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. E é esse o recado de Deus nessa noite, nesse começo de noite. Eu cuidarei de ti. Eu cuidarei de ti. E de repente eu estava lendo esse texto, a primeira parte do texto, quando eu estava lendo, veio na minha mente uma visão apocalíptica, né? Do Apocalipse ali. E aí eu fiquei olhando, vendo como uma batalha a qual nós estamos travando. E a palavra de Deus diz que a nossa luta é numa esfera muito maior, é numa esfera onde a mente humana não pode alcançar, onde as forças humanas não podem alcançar, é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos aqui num combate. E Deus falou de uma maneira muito clara ao meu coração e trouxe ao meu coração esse alerta. E quando Isaías escreve esse texto foi escrito por Isaías 700 anos antes de Cristo. Dá para você imaginar que 700 anos antes de Cristo, esse texto falado por Isaías se torna tão real hoje nos nossos dias. E aí o apóstolo João, por volta do ano 90, quer dizer, quase 800 anos, né, havia se passado, e ele vem trazendo uma revelação que dá a sequência a este verso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse, deixasse esse livro de Isaías marcado aí, e fosse no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso de número 7. Apocalipse 12, no verso 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Houve peleja nos céus.
contra Miguel e os seus anjos, contra o dragão e os seus anjos. E no verso 9 do capítulo 12 diz assim: foi expulso o dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. E é tão interessante que quando ele escreve esse texto, 800 anos depois daquilo que Isaías tinha escrito, ele dá um cumprimento a respeito dessa palavra. Ele fala dessa que é a serpente, deste que é o dragão, ele fala deste que é o diabo, o que vem para matar, roubar e destruir. Ele não é um ser mitológico, um ser que não exerce uma função destrutiva, ou ficou no passado, não. Ele continua ainda executando as suas astutos ardis. Mas a palavra de Deus diz que ele foi expulso, este que é o grande dragão, a antiga serpente. E aí no capítulo 12 mesmo, na sequência do capítulo 12 do livro de Apocalipse, no verso 10, o apóstolo João, ele ouve algo tremendo, ele ouve uma voz de poder, uma voz de autoridade. Ele diz assim: ouvi uma voz dos céus. Ele ouviu uma voz que suplantava toda e qualquer voz. Uma voz de comando que vem dos céus. A voz do comando sobre a tua vida, ela vem dos céus. A voz do comando sobre esse momento a qual você esteja passando, ela vem dos céus. Neste combate a qual o apóstolo João estava vendo, é o combate que hoje nós estamos enfrentando e podemos enfrentar, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a palavra de Deus diz que essa voz do alto, ela vinha e ela trazia algo. Ela falava de algo. O que essa voz estava dizendo? Lá em Apocalipse, no capítulo que nós lemos 12, no verso de número 10, a voz dizia assim: ouvi a voz dos céus que dizia, ouvi, capítulo 12, no verso 10, diz assim: então ouvi grande voz dos céus, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós o que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? E está falando desse combate que certamente acontecerá nos últimos dias, nos derradeiros dias. Mas nos nossos dias, a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a voz do alto, ela vinha dizendo algo. E o que ela diz? A salvação vem. Primeira coisa que ela diz é isso: agora veio salvação. Salvação foi a palavra dita em primeiro lugar. Quando é que nós, precisamos de salvação? Nós necessitamos de salvação quando nós necessitamos de uma ajuda, de um socorro. E essa voz veio do alto dizendo isso. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 27, no verso de 1 a 3, assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim. Ele diz assim: o meu coração não se atemorizará. Ainda que um exército venha com toda a força, o salmista dizia: eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor, Ele é a minha força. O Senhor é a minha força para o combate. E eu quero te dizer, meu amado irmão, nessa noite, ouvi uma grande voz dos céus dizendo: salvação, salvação, socorro bem presente para a tua vida hoje. Hoje, de uma maneira muito especial. Mas não era só isso que essa voz estava dizendo. A voz dizia logo em seguida assim: agora veio a salvação, agora veio o poder.
o poder. Agora veio o poder. E o poder vem, meu amado irmão, quando nós necessitamos de força, de algo sobrenatural sobre a nossa vida. O poder vem dessa maneira como o próprio Senhor Jesus disse para a sua igreja, nos últimos momentos, os quais ele estava vivendo aqui com a sua igreja aqui na terra. Ele diz assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí no verso 8, no capítulo 8, ele diz assim: mas recebereis poder sobre vós, ao descer o Espírito Santo sobre as vossas vidas, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e todos os confins da terra. Fala dessa ação sobrenatural de Deus, que vem sobre a nossa vida, que emana deste poder que vem sobre as nossas vidas, de uma maneira muito especial. Então a voz dizia salvação, a voz dizia poder, força, algo sobrenatural, vindo, sobre a igreja. E aí logo em seguida ele diz mais, ele diz assim: agora veio a salvação, veio o poder, o reino do nosso Deus e o reino do nosso Deus. E é interessante porque quando nós falamos de reino, nós lembramos da majestade, daquele que é o rei soberano, governando sobre o seu reinado. E é interessante porque quando Jesus ensina ali os discípulos a oração do Pai Nosso, ele ensina a respeito deste reino, do comando deste reino sobre a vida da igreja. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, ele diz assim: que venha o teu reino, que faça-se a tua vontade, a sua vontade sobre a nossa vida. Ele falava deste reino, deste comando. Então, todas as vezes que nós vemos essa questão do reino de Deus sobre as nossas vidas, fala do comando de Deus sobre as nossas vidas. Como nós cantamos aqui, importa que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, isso não é fácil. Sabe por quê? Nós queremos sempre reinar. Nós queremos sempre estar no lugar de honra, no trono assentado. Mas quando nós entendemos que o Senhor é aquele que comanda as nossas vidas, Ele vai entrar. Ele vai entrar e vai tomar o lugar devido. O trono devido na nossa vida é deste que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, meu amado irmão. É este que tem o comando, não somente por um momento da sua vida, mas aquele que tem o comando total da sua vida, que vem de uma maneira tremenda, agindo, não só no momento. Deus não é um Deus apenas de momentos, não. Deus é um Deus de eternidade. De eternidade. E Ele quer agir na nossa vida, Ele pensa no âmbito eterno. As nossas lutas, muitas vezes, nós travamos as nossas lutas por coisas tão temporais, passageiras, quando Deus é um Deus eterno, um Deus que não passa, um Deus que, como diz a palavra, passarão os céus e a terra, mas Ele vai permanecer, a sua palavra permanecerá eternamente. É um Deus que tem o comando, o controle sobre todas as coisas, e eu quero te convidar nessa noite a colocar sobre as mãos de Deus a tua vida, o controle, o comando da tua vida, que vem o reino de Deus, que vem o comando de Deus sobre a tua vida, sobre todas as áreas mais difíceis, que você possa entregá-la agora nessa noite, e dizer: Deus, eu ouvi uma voz dos céus, e a voz do céu, a voz do comando diz: o reino do nosso Deus, o comando do nosso Deus, o comando do nosso Deus vem sobre as nossas vidas. A palavra de Deus disse no livro de Jeremias, que Jeremias ele tem uma visão tremenda da parte de Deus, e Deus o leva até um local onde o oleiro estava construindo ali a sua obra, através do barro que ele estava moldando. E ele começa a moldar aquele vaso, e à medida que ele moldava aquele vaso, o vaso se rachou. E o que ele fez? Ele esmiuçou aquele vaso, e ele começou todo o processo. E aí o Senhor diz em Jeremias no capítulo 18, no verso 6, diz assim: eu não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, como barro nas mãos do oleiro, sois vós na minha mão, diz o Senhor. Fala do comando de Deus, fala do comando de Deus, do comando do Deus eterno, sobre a nossa vida, sobre essa massa que é barro. O Espírito volta a Deus e o pó volta à terra.
somos barro, cada um de nós. Por mais bonito, mais vistoso, seja os de olhos claros, loiros, negros, seja independente da tua etnia, meu irmão, somos barro, todos voltaremos ao pó. E a palavra de Deus diz assim: eu não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, construir algo novo, moldar algo novo. E é interessante porque quando ele coloca a massa sobre aquele local que ele vai estar moldando ali, ele tem a possibilidade de moldar quando a massa está mole, acessível, para que ele possa moldá-la de uma maneira devida. Se endurecer a massa, é impossível que o oleiro possa fazer algo. Da mesma forma na nossa vida, que o Senhor possa estar nos quebrando, que o Senhor possa estar fazendo em nós muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. E essa música, desde ontem nós estávamos na reunião dos casais, nós cantamos essa música lá, e essa música ela fala dessa realidade, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja sobre a ação sobrenatural desse Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que o reino de Deus venha, e a voz que vinha dos céus dizia algo mais, dizia assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A autoridade do seu Cristo. A autoridade de Cristo, ela vem sobre a igreja. Quando diz a palavra de Deus lá, quando ele reúne ali os seus discípulos, e ele começa a dar aos discípulos autoridade, para que no nome dele, no nome de Jesus, eles pudessem estar anunciando essa palavra. E ele orienta os discípulos que saiam, os 70 discípulos, saiam de 2 em 2, e eles voltam com um relato tremendo. Eles voltam, diz a palavra de Deus, que quando eles voltaram, e eles voltam contando para Jesus da ação sobrenatural que aconteceu. Eles falaram de cura, de vidas sendo libertas, transformadas. E aí Jesus diz no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, diz assim: então Jesus lhes disse: eis que vos dou a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Nada causará dano algum. Jesus fala dessa autoridade que ele estava colocando sobre a igreja. A autoridade de exercer em seu nome, vidas sendo libertas, transformadas. Mas o que eu louvo a Deus, porque essa autoridade que Jesus estava dando ali à igreja, ela não ficava restrita apenas neste âmbito humano, neste âmbito apenas da cura divina, da libertação, não. Essa autoridade, ela ia muito mais além. Essa autoridade, ela vai além, quando lá em João no capítulo 1, no verso 12, o Senhor diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jesus fala dessa autoridade, a autoridade que a igreja recebe, à medida que a igreja vai caminhando, recebe essa autoridade, os seus pecados são perdoados, porque a graça, superabundante graça de Deus vem sobre as nossas vidas, não por merecimento algum, mas porque Deus é gracioso em nos perdoar, em nos restaurar, e Ele nos dá essa autoridade, a autoridade de dizer que nós somos filhos de Deus. Eu tenho essa certeza na minha vida, e se você não tem essa certeza, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de posicionamento, hoje é dia de você exercer essa autoridade de uma maneira tremenda, porque quando fala dessa autoridade, a autoridade ela vem de que maneira? Para que nós possamos nos levantar e exercer essa autoridade através de um posicionamento expresso. Nós temos que nos posicionarmos diante do Senhor, e era isso que o Senhor estava falando lá no primeiro verso que nós lemos do livro de Isaías.
quando ele diz assim, naquele dia em que o dragão se levantará, a serpente veloz se levantará, naquele dia o Senhor dirá: cantai a vinha deliciosa. Ele estava falando que aqueles que estavam ali recebendo aquela palavra, deveriam ter essa atitude de louvor, de gratidão a Deus. Ele estava dizendo àquele grupo, dizendo assim: olha, cante a vinha deliciosa. A vinha é um local onde a videira é plantada. Então vários pés de videira são plantados no local, e aquele local onde é plantado, ali significa que é uma vinha, um local separado. E o Senhor estava dizendo assim, que aquele local que foi separado para que produzisse, o fruto da videira, deveria cantar com alegria. E logo em seguida o Senhor diz assim: naquele dia, eu, o Senhor, estarei olhando para aquela vinha. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei. O Senhor estava falando do cuidado com aquele, como podemos dizer assim, aquele pedaço de terra. Mas não um pedaço de terra terreno, não. O Senhor está falando daqueles que são salvos, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Aqueles que são plantados, como diz lá no livro de João, no capítulo 15, o Senhor dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, o Pai corta, mas todo aquele que produz fruto, o Pai limpa, para que possa produzir mais frutos. Vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Falando dessa ação sobrenatural de Deus, dessa ligação nossa com essa videira, que é a videira verdadeira, onde o Senhor está olhando, o Senhor está atento. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos enxertou nessa videira, o Senhor nos colocou nessa videira, e nessa videira Ele quer que nós possamos produzir. E o Senhor estava dizendo que Ele estava olhando, Ele estava vigiando, para que ninguém lhe faça dano algum. Para que ninguém lhe faça dano algum, de noite e de dia. Então era um olhar atento de Deus para aquele local, não somente no momento, não somente numa situação, mas em todo o tempo. O Senhor estava olhando para aquele local, para aquelas vidas em todo o tempo. O Senhor estava dizendo: eu cuidarei dela. E foi essa palavra que ecoou no meu coração essas 2 semanas. O Senhor dizendo: eu cuidarei dela. Eu tenho cuidado de você. De uma maneira muito especial, o Senhor falou muito claro comigo: eu tenho cuidado, eu a vigio a cada momento, eu a vigio de dia e de noite. Porque se você for olhar lá no livro de Apocalipse, diz que o nosso adversário, ele também não cessa de trabalhar, e o trabalho dele é de dia e de noite, em nos acusar, em trazer acusação sobre as nossas vidas. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz de uma maneira muito clara, diz assim: agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele pode se apresentar diante de Deus como esse que é o advogado de acusação, e de dia e de noite ele tenta, nos vencer. De dia e de noite ele tenta, minar as nossas forças. Mas a palavra de Deus diz: eu, Senhor, estou atento, estou vigilante, olhando para essa vinha, olhando, observando. E o Senhor estava dizendo de uma maneira muito clara: eu a vigio de dia e de noite. Ainda que o inimigo se levante e tente de dia e de noite destruir a tua vida, existe um maior que está sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e este maior é o Senhor forte e poderoso na batalha. É o Senhor que luta as nossas lutas, e é o Senhor que mandou dizer que Ele está neste combate, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E eu quero que você se levante num combate de oração, crendo em nome de Jesus que o Senhor está atento a este combate, que este que é o enganador, o acusador, ele se levanta para trazer ao nosso coração essa palavra de tristeza, de
que vem tentando corroer, né, aquilo que é verdadeiro na nossa vida, mas o Senhor, de uma maneira muito especial, Ele nos dá essa palavra de autoridade. Essa palavra de autoridade que Ele está presente de dia e de noite, vigiando, guardando de uma maneira tremenda. Por isso, meu amado irmão, nós estamos no combate. Nós estamos neste combate. E neste combate o Senhor diz, ninguém lhe fará dano algum, porque eu estou observando, eu estou olhando, eu estou atento. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Em juízo o Senhor a condenará. Quero que você tenha essa certeza, essa convicção em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 121, no verso 4, é certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. É certo que ele não tosqueneja. É certo que ele está atento, meu amado irmão. É certo que ele está vigilante, né? Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 12, de que maneira que eles venceram nesse combate. A palavra de Deus diz assim, que eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Amém? Eles venceram por causa do sangue. Existe uma marca sobre a nossa vida, a marca do sangue de Jesus, a marca expressa do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário, que nos justifica, meu amado irmão, que nos torna aprazível diante de Deus, que nos torna vidas realmente justificadas diante do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, que eles venceram também pela palavra do testemunho que deram. Então a vida cristã, ela é expressa em atitudes. Você tem que expressar através de atitudes vivenciadas a cada dia. A salvação é de graça, mas a vida cristã é vivenciada em cada atitude que nós temos. Amém? Mostra Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que em Romanos, no capítulo 10, no verso 8 e 9, o apóstolo escrevendo naquela igreja, ele diz assim, a palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração se creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. É vida cristã expressa em atitude. Você crê com o coração, mas você expressa com a tua boca. Amém? Você expressa com a tua boca. Primeira coisa que eu fiz há mais de 30 anos atrás, quando Jesus entrou como Senhor Supremo na minha vida, é falar deste grande amor que atingiu a minha vida. E eu falava com autoridade, não conhecendo as Escrituras, como hoje eu conheço tão pouco, mas naquela época eu não conhecia nada. Mas eu falava daquilo que Deus tinha feito na minha vida com autoridade, com poder. E a palavra de Deus diz que eles venceram, porque eles abriram a boca e eles testemunharam, né, por causa da palavra do testemunho que deram. Então eu quero que você entenda que Deus está te levando a um posicionamento de testemunhar a outros aquilo que Ele tem feito na tua vida. Abra tua boca e o Senhor vai enchê-la de uma maneira muito especial. O coração, a boca vai falar do que está cheio o coração. Tira do teu coração tudo aquilo que não produz edificação e coloca no teu coração aquilo que vai produzir realmente vida aos outros. Porque Deus, Ele tem cuidado de ti. Deus tem cuidado das nossas vidas, independente do conflito a qual nós estejamos passando, independente da luta a qual nós estamos passando. O Senhor dá ordem aos seus anjos. E em meio aos conflitos, o Senhor tem poder de fazer com que cesse toda luta e todo combate. Ainda que nós estejamos no meio de um mar revolto, o Senhor entra naquele mar, se for preciso. Ele vai de encontro a nós. E Ele dá uma ordem de comando. E muitas vezes Ele não precisa nem vir de encontro a nós. Ele está tão perto. Ele está ao nosso lado, Ele está ali nos acalentando, dando uma palavra de ânimo, mas muitas vezes nós estamos absorvidos pela circunstância. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos.
O mestre estava agora numa outra situação dentro do barco. E o mar se tornou revolto. E eles ficaram totalmente atordoados. E um deles se levantou e chegou a Jesus, acordando Jesus, e disse: Senhor, será que o Senhor não se importa que nós estamos aqui a ponto de morrer, perecer? E o Senhor levanta e diz: homem de pequena fé. E aí o Senhor se levanta e repreende o mar, e o mar se torna, aquele mar revolto, em segundos se aplacou, ficou calmo, ficou sereno, porque este Deus comanda não somente como o Senhor Supremo a tua vida, Ele comanda todas as coisas criadas, e todas as circunstâncias as quais você esteja vivendo, sejam elas boas ou sejam elas ruins, Deus tem o comando e o controle sobre todas elas. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é essa: Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você, e o Senhor diz assim: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento eu vou regá-la, eu vou cuidá-la com carinho, para que ninguém lhe faça dano, nem de dia, nem de noite. Eu, o Senhor, cuidarei dela. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como está o teu coração nessa hora. Talvez em meio às lutas, às dificuldades, você está sem forças para prosseguir. Mas eu venho da parte de Deus nessa noite dizer a você que Deus, Ele tem cuidado de você, e que você precisa expressar essa atitude na vida cristã com palavras, com ações. E Romanos é muito claro: se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra diz assim: a palavra está perto de ti, ela está na tua boca, a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé que nós pregamos, Romanos 10, 8. A palavra está perto de ti, está na tua boca, e é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares, e em teu coração creres que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca confessa, mas com o coração crê para a justiça. E eu quero orar com você. Talvez nessa noite, você entrou aqui no começo dessa noite, com o teu coração aflito. Você conhece Jesus, Jesus tem caminhado com você, mas o mar revolto tem feito com que você desvie os teus olhos do Mestre, e você não consiga vê-lo em meio às circunstâncias adversas. Mas o Mestre estava ali no meio daquele mar. E Pedro, ele se levanta do barco, e ele vai em direção a Jesus, e ele está olhando para Jesus, mas de repente ele perde o foco de Jesus. As circunstâncias se tornaram maiores, ofuscaram a presença daquele que é o Senhor Supremo. E aí Pedro começa a se afundar, mas o Mestre estende a mão para ele, e o levanta, e o toma, e o leva para o lugar seguro. Eu creio que Deus está aqui nessa noite, dizendo que você não vai afundar, porque Ele tem cuidado de você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei quem é a pessoa, nem para quem Deus falou nessa noite, mas eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você coloque diante de Deus a tua vida. Eu quero que você nessa noite exerça com autoridade, aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. A autoridade de ser chamado filho de Deus, a autoridade de entrar na presença de Deus, através do sacrifício vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade de ter os teus pecados perdoados por Cristo Jesus. A autoridade de receber sobre a tua vida cura. A autoridade de receber sobre a tua vida aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, nem a mais nem a menos, mas dentro da medida que Deus tem proposto. E eu creio em nome de Jesus, que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não apenas quer realizar sobre a sua vida algo
que vai te satisfazer de uma maneira temporal. Não. Mas Deus fala de eternidade. Deus pensa em eternidade. Se com a tua boca confessares. Então é tempo de você, com a tua boca e no teu lugar, estar falando com o Senhor nessa hora. Falando: Senhor, toma o comando, Senhor. Toma o comando, Senhor, sobre todas as situações que cercam a minha vida. Ainda que se levante o inimigo, e naquele verso de Isaías mostra de uma maneira muito clara: ainda que o dragão se levante, ainda que a serpente sinuosa se levante, ainda que este se levante com opositores que venham tipificar a ação do inimigo, o Senhor diz assim: eu a vigio, eu cuido dela, eu cuido dela de dia e de noite, eu cuido dela, eu tenho cuidado de você, nem um minuto sequer eu te abandonei. Pode uma mulher esquecer do filho que ela gerou? Pode, uma mulher pode até se esquecer, mas o Senhor diz: eu jamais me esquecerei de você, porque eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho escrito, e os seus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor está nos dizendo nessa noite que as tuas lutas, que as nossas lutas, são as lutas dele, que ele combate conosco, que ele entra neste combate, e que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E toda essa ação do mal que se levanta em nome de Jesus, ali sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre os locais onde você tem entrado, em nome de Jesus, essa resistência do inferno vai bater em retirada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E que o Senhor venha com cura e com restauração. Que o Senhor, neste cuidado que Ele tem tido com você, Ele venha exercer sobre a sua vida essa autoridade tremenda que Ele tem te dado. A autoridade de ser chamado filho de Deus. A autoridade que você tem de receber a cura, não porque você merece, de receber o perdão, não porque você merece, de receber a restauração, não porque nós mereçamos, mas é graça, é infinita graça que vem da parte do Deus Todo-Poderoso, este Deus que cuida das nossas vidas, este Deus que cuida, que tem cuidado de nós, que tem cuidado de você. Tem cuidado de você. Eu quero orar nessa hora. Eu quero que aí no seu lugar você fale com Deus. E se é com você que Deus tem falado, eu quero que você fique em pé aí no seu lugar. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar nessa hora. E logo em seguida nós vamos cantar esse cântico. Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. E que seja menos de mim, Senhor. E que o Senhor cresça mais e mais. E que eu diminua, Senhor. E que o Senhor apareça, Senhor. E que nessa semana seja uma semana diferente da ação sobrenatural de Deus. Deus, eu quero colocar esta vida diante do Teu altar. Eu quero colocar este coração diante do Teu altar, Deus. Que tem, Senhor Deus, travado lutas tremendas. Mas são lutas que não são lutas, Senhor Deus amado, que passam desapercebidas diante do Senhor. São lutas, Deus, que o Senhor Deus nessa noite tem dito: eu tomo, são minhas lutas, eu luto, eu pelejo por vós, eu vigio, eu cuido, eu estou presente, e ninguém fará dano algum sobre a tua vida. Ah, Deus, porque eu tenho cuidado, e essa é a nossa certeza, porque a voz dos céus, que João lá em
Apocalipse viu, é a voz que dizia: a salvação vem, o poder vem, o reino do nosso Deus vem, e a autoridade do nosso Cristo, do Senhor, daquele que nos redime, vem com poder e com autoridade. Que nessa semana você se levante com poder e com autoridade e receba sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre onde você trabalha, cura, restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco essas vidas diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, Senhor, e que o Senhor cresça mais e mais, Senhor, e que nós possamos diminuir, para que o Senhor apareça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, amém, Jesus. Oh, Jesus.